Consórcio. Aqui nos estúdios, Jacir de Oliveira, o Mozart, com a gente para bater um papo, para falar do título, do acesso, do objetivo sim conquistado, de toda essa temporada do Coxa na Bezona. Mozart, seja bem-vindo ao Papo de Craque. É a nossa mesa e eu vou começar te perguntando assim: você já se considera um especialista em Série B do Campeonato Brasileiro? Tudo bom aí, professor? Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. papo. Parabéns pelo título e pelo acesso. Obrigado. Boa tarde a todos. São 6 Série Bs seguidas, né? Então, os últimos 2 anos, graças a Deus, com o vice-campeonato e esse ano com o título. Não sei se eu me considero um especialista, mas eu acho que o meu trabalho nesses últimos 6 anos, ele tem sido bem sólido nessa competição, graças a Deus. E assim, eu vinha buscando o título também. Confesso que ano passado, apesar de nós termos conquistado o vice-campeonato, ficou um gostinho amargo, porque nós ficamos somente 1 ponto do Santos, né? E graças a Deus nós conquistamos o título esse ano. Eu fiquei muito feliz assim de ter entrado para a história desse clube. Foi um ano desafiador, mas um ano de muito aprendizado, e essa conquista ela veio para coroar esse ano fantástico que nós tivemos. Mesa, boa sexta para vocês. Conosco campeão da Série B. Tudo bom, Jair? Tudo bem. Uma alegria enorme poder rever, né, o Mozart aqui com a gente. Nesse mesmo tema, nesse mesmo segmento, o Mozart pode falar que não, ou sim, se considera consolidado na Série B. Eu acho que sim, até pelo trabalho aí, por 2 acessos, que isso é muito difícil acontecer no futebol brasileiro, ainda mais quando se trata de competições de pontos corridos. Então, aí vem na mesma esteira. A Série A é bem diferente, né? Eu acho que você, de certa forma, eu não sei se você já parou para pensar nisso, em rever conceitos, porque é uma competição muito mais alta, muito mais elevada, com um investimento muito maior. Então eu queria que você já antecipasse alguma coisa. Como é que você está interpretando uma Série A pela primeira vez na carreira? Antes do Mozart falar, deixa eu só emendar para você poder falar do todo, assim, porque você na chegada falou que vai continuar no Curitiba. O William Thomas falou que o planejamento é esse e tal, mas até agora vocês não anunciaram a renovação. Então, só para a gente matar esse... É que ele não vai falar, mas ele já assinou o contrato. Só para a gente matar esse assunto mais objetivo, factual, assim, até para poder entrar nos outros assuntos. Né? Eu tenho o desejo de permanecer. Nós não tá nos últimos detalhes. Eu espero que se resolva nos próximos dias, assim. Eu tenho fé que aconteça. Assim, eu acredito que já tem eu acho que o Mirassol é a maior prova que a Série A e a Série B, elas não são tão distintas assim como você citou. Da equipe titular do Mirassol esse ano, 6 eram titulares comigo ano passado. Então, e eu acredito muito em continuação, porque esses 6 titulares que eu citei, eles estão jogando juntos há 3 anos. O Mirassol é a segunda menor folha da Série A do Campeonato Brasileiro e é o 4º colocado, já praticamente classificado para a fase de grupos da Libertadores. O que eu entendo é que o futebol é um jogo coletivo. Quando eu vim para o Coritiba, eu sabia que seria uma reconstrução, e a reconstrução ela é muito difícil, e o meu principal objetivo era vencer. Por isso que eu tenho convicção absoluta que ano que vem, com a manutenção da espinha dorsal da equipe, com as ideias consolidadas, com o início, você já não parte do zero. A tendência é que coletivamente, na minha opinião, nós façamos um jogo ainda melhor do que nós fizemos esse ano. Nós estamos consolidados defensivamente, e nós temos uma margem de pelo menos 50% de crescimento ofensivo, porque quando a gente fala de crescimento ofensivo, a gente aponta somente para os atacantes, mas eu entendo que o futebol é um todo. A jogada ela começa a ser construída com os zagueiros, ela tem que ter as combinações com os laterais. Hoje os laterais, eles são bem importantes no jogo ofensivo. Então, por isso que eu acredito que nós temos uma margem importante de crescimento coletivo, principalmente na fase ofensiva do jogo. E aí é importante a manutenção de muitos jogadores, é importante a manutenção da filosofia, e a tendência é que nós, em termos de desempenho coletivo, a gente melhore de maneira significativa.
Nico. Mozart, de novo, né, parabéns aí pelo acesso, Obrigado. pelo título, né, pela campanha. Tem se falado muito até pela tua permanência, que está muito bem encaminhada aí, só falta, acredito, em assinar ali mesmo, da continuidade, né? E você fala dessa necessidade, o clube fala disso, assim, eu queria que você explicasse para o torcedor, assim, talvez de uma forma didática, assim, o quanto isso é importante, foi importante ao longo de uma temporada, né? Para superar aqueles percalços iniciais, aquelas eliminações, e como isso se reflete no time, né? Como que você conseguiu já dar esse padrão defensivo para a equipe, porque ainda não conseguiu ofensivamente, e o tempo, né, para cada uma dessas coisas, e também nessa linha que você explicasse melhor por que você vê e tem tanto otimismo nessa melhora como um todo da equipe, em todos os setores. Assim, eu vou fazer, vou dar o exemplo dos meus últimos 2 anos no Mirassol, 23. Nós fomos sexto junto com o quinto, com 63, e 24 nós fomos vice-campeões, apresentando um futebol ainda melhor do que em 23, pela questão da sequência, enfim, por isso que eu tenho essa convicção que ano que vem nós faremos ofensivamente coisas mais sólidas do que nós fizemos esse ano. Quando eu chego aqui, e aí depois das eliminações, eu optei por consolidar o nosso sistema defensivo, porque nós vínhamos sofrendo gols que eram evitáveis, né? E eu sabia que a Série B é um campeonato de pontos corridos, onde quem tem mais regularidade, a probabilidade de vencer é muito grande. Então eu optei por dar 2 passos atrás, reorganizar a nossa equipe, consolidar e deixar uma defesa mais sólida, porque eu sabia que ofensivamente e principalmente individualmente nós tínhamos jogadores com capacidade de decisão, e eu acho que ao longo da temporada essa ideia ela teve essa então e eu entendo assim a frustração até por parte de alguns torcedores nessa questão ofensiva, mas eu acredito que mesmo os atacantes talvez não tendo um desempenho esperado, como eles tiveram uma importância, assim, eles tiveram uma participação importante na nossa campanha, não só com os gols, mas com a entrega, enfim, assim, mesmo não tendo o desempenho que todos nós esperávamos, eles tiveram uma participação importante, porque eu entendo que esse jogo coletivo, principalmente a fase defensiva, foi tanto citada aqui ao longo do ano, ela tem o início com os atacantes, com o De La Torre, com o Josué, enfim, e aí fez com que a nossa equipe tenha tido esse desempenho defensivo sólido. E aí, voltando ao que eu falei anteriormente, com a manutenção de muitos jogadores, com a manutenção da ideia. Foi assim lá no Mirassol? A tendência é que nós tenhamos um desempenho Foi ofensivo assim lá no maior. Mirassol? Porque você citou aí 2 anos, 23, 24, né? E houve um crescimento técnico. E até quem não funcionava, como por exemplo agora esse ano que o ataque não funcionava, passou a funcionar no Mirassol. E você vê a tentativa sua vai ser essa, na manutenção da base desse ano para a Série A, fazer com que esse time evolua mais, inclusive setores individuais. A tendência é essa, até porque assim, quando a gente chega no final de dezembro, né, para iniciar, foi realmente uma reestruturação de 2 anos difíceis que o clube tinha passado, né? Então, e aí a reconstrução ela é dolorosa, ela é tortuosa, ela é difícil, ela é demorada. E aí ao longo desse caminho houve 2 desclassificações bem difíceis, depois teve o amistoso com o Santos ainda, que foi um amistoso bem duro em termos de desempenho, de resultado, e aí naqueles 13 dias que nós tivemos no pré-campeonato brasileiro, aí eu acho que foi aquele momento de eu também voltar às minhas convicções que eu vinha praticando nos últimos 5 anos, esfriar um pouco a cabeça, recomeçar o processo de comportamentos coletivos da nossa equipe, e as coisas, graças a Deus, andaram bem, até porque nós fizemos uma competição bem regular, sólida, muitas vezes em alguns momentos pouco vistosas, mas eu foquei única e exclusivamente no resultado, porque na minha opinião o resultado ele é determinante, e a regularidade numa competição tão longa como é a Série B e tão equilibrada,
ela é determinante para você obter o sucesso, no caso, o acesso, e graças a Deus ainda nós conseguimos o título. Mozart, prazer em revê-lo, né? Igualmente, prazer é meu. Entrevistá-lo novamente. Eu queria te perguntar especificamente 2 jogadores que jogam até em posições, na mesma posição, mas são diferentes. O Josué e o Depena. O Josué, aonde que você encontrou a conexão para ele não ter ido bem no momento das eliminações, lá, não ter nem tido tanto espaço como depois, para depois ser o melhor jogador da Série B? E por que o Depena, em 38 jogos, só foi titular 2 vezes na Série B? Assim, o Josué, e o primeiro trimestre talvez ele não tenha tido o mesmo desempenho que teve na Série B, e aí eu abro o parênteses, foi muito mais uma falha minha de conhecer o atleta do que dele. A partir do momento que nós nos entendemos e eu entendi a característica técnica do jogador, eu fiz alguns ajustes, inclusive naquilo que eu entendo de futebol, justamente para potencializar a capacidade técnica do Josué. Tanto é que, se vocês perceberem ao longo da temporada, a nossa variação era sempre com o Josué lado a lado com o volante, né? Então, ele é um meia de origem, que gosta de participar, então, e o Rony é um meia de origem formado como meia e se tornou um ponta, né? Então a minha ideia era sempre trazer o Josué lado a lado para pegar o jogo de frente e ter a conexão com o Rony à frente dele. Então eu dei essa liberdade para ele, coisas que eu não vinha fazendo em outras equipes nos últimos anos, mas pelo fato de potencializar ele, eu precisava ter ele desempenhando o que ele tem de melhor, que é pegar o jogo de frente, que é dar os passes difíceis, e principalmente pensando no resultado, muito mais do que na minha ideia ser preponderante, mas principalmente pensando no resultado, eu abri mão de muitas coisas que realmente eu acredito para poder me aproximar do resultado. Então eu deixei o Josué um pouco mais solto, sabendo que o Rony tinha essa capacidade de jogar por dentro. Em relação ao Depena, ele veio para a posição que era do Josué, e aí por desempenho ele teve menos espaço, pelo desempenho do Josué. O Depena, eu acredito que por característica ele é muito mais para jogar na posição do Seba do que na posição do Josué. Porém, ele, pelo menos nesses 8 meses, ele não conseguiu fazer o que o Seba faz, porque o trabalho que o Seba faz é um trabalho muito difícil, assim, né? De infiltração, de pisar na área, de chutar no gol. Incansável, né? É um cara que marca lado a lado com o volante, então precisaria de um pouco mais de tempo para poder adaptar o Depena nessa função do Seba. Era um momento sem bola também. Exatamente, então eu vejo o Depena muito mais na posição do Seba em si do que na posição do Josué, apesar dele ter jogou de ponta em alguns momentos, né? Então o Josué, acho que dentro do nosso elenco não tem nenhum jogador com a característica do Josué, então por isso, e aí eu concordo, ele foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores da Série B, juntamente com o Rony. O Mozart, para não perder o gancho, assim, muita gente falou sobre, vocês falaram em entrevistas, você falou, o Josué falou sobre aquela conversa lá que vocês tiveram. Não sei se foi uma conversa específica ou algumas ali. Foi uma bem direta, assim. Então eu queria que, na medida do possível, você passasse alguns detalhes, assim, como é que foi essa conversa, né? De bastidores, assim, como é que foi ali? Porque ele devia estar insatisfeito, você também com ele, enfim, como é que vocês conseguiram se acertar ali? E de lá pra cá, né, ele fez tudo que você queria em campo e ele te elogia muito, e te elogiou a competição inteira. O Josué é um cara bem autêntico, assim, né? Então, e nós fomos bem diretos um com o outro. Eu falei, eu expus aquilo que eu entendia que ele estava deixando de fazer, ele expôs o ponto de vista dele, das coisas que ele não estava contente e satisfeito até aquele momento. E assim, a frase que eu termino a nossa conversa, isso eu posso falar, então vamos começar a nossa relação do zero a partir de hoje. Então, e a partir dali nós criamos um vínculo e uma relação realmente de confiança. E não por acaso ele foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador da nossa equipe. O Josué é realmente um jogador acima da média, e eu tenho convicção, ele permanecendo no Coritiba, a tendência é que ele jogue ainda melhor na Série A. Pela questão dos espaços que existem, é óbvio que a Série A tecnicamente é um campeonato superior à Série B, pelo fato de jogadores precisarem de uma bola para fazer o gol. Na Série B talvez a mesma situação, o cara precise de 3 chances para fazer um gol, na Série A não, mas tem mais espaço, os jogadores talvez eles não são tão comprometidos defensivamente como são os jogadores da Série B. Então eu acredito que o Josué terá mais espaço para jogar na Série A.
os palcos que ele irá jogar, as atmosferas que ele enfrentará serão atmosferas que com certeza ele vai se motivar ainda mais do que foi a Série B. Então eu tenho certeza que ele vai jogar ainda melhor na Série A. E qual a importância assim dessa conexão que vocês estabeleceram? Não sei se você tem exemplos na tua carreira mesmo, treinando jogadores que você via potencial, mas não conseguiu essa relação de confiança como o Josué. Então assim, o que eu venho evoluindo, Nicolas, e você acompanhou assim todos os jogos, as viagens, não teve tanta oportunidade, você é um cara que eu respeito muito, assim, não teve tanta oportunidade de a gente conversar, mas enfim, uma coisa que eu venho evoluído na minha carreira é tentar humanizar um pouco mais a minha relação com o atleta, né? Porque o atleta não é robô, você liga, desliga, ele tem seus problemas como qualquer pessoa tem. Então eu estou tentando melhorar nesse sentido. E o Josué, eu acredito que a evolução dele foi muito mais o vínculo que nós criamos de pessoa, assim. Então, a partir do momento que nós criamos esse vínculo de maneira bem transparente, direta, o futebol dele evoluiu de maneira significativa. E aí eu fiz alguns ajustes que eu acabei de frisar aqui para poder potencializar a capacidade técnica dele. Ele era o cara que eu mais concedia e vou continuar concedendo, né? Com a nossa permanência, eu vou continuar concedendo, porque ele é o cara que tenta os passes difíceis, que muitas vezes gosta de pegar o jogo de frente. Em alguns momentos eu quero que ele fique um pouco mais próximo do gol, porque o cara que tem capacidade técnica, ele precisa ficar um pouco mais próximo do gol, mas ele é um cara que eu dou uma certa liberdade. E eu confesso que para o meu entendimento de futebol, agregou bastante também pegar um jogador como o Josué, porque eu vinha de uma linha muito mais rígida, quase engessada muitas vezes, né, nos últimos anos, e o fato de... Você fala dos relacionamentos ou no tática? Não, a parte tática. Por exemplo, eu jogo no 4-3-3 há 6 anos, né, e eu não abro mão desse sistema. Tem as variações dentro do 4-3-3, né, mas a estrutura predominante é o 4-3-3, com volante e 2 meias. O fato de ter o jogador como o Josué, eu fiz uma pequena engenharia. Virava um 4-2, virava um 3-2, deixando o Rony mais solto. Então, para mim foi um aprendizado também como treinador, de ter um jogador com capacidade técnica acima da média, e aí deixar ele um pouco mais solto, pensando no objetivo final, que é a vitória, muito mais daquilo, até do que eu acredito que seja o ideal, mas para mim foi um grande aprendizado. Beleza, Juninho? Tudo bem, Edgar? Um abraço para você, abraço a todos, prazer ter o Mozart aqui com a gente, parabéns pelo acesso. Durante o ano, Mozart, eu muitas vezes, né, nos debates aqui com os colegas, e até falei isso aqui com o William Thomas, ele esteve aqui com a gente recentemente, na mesma proporção em que sempre reconheci o trabalho que você fez no Curitiba, sobretudo de tornar essa equipe muito competitiva, eu também tinha um senso um pouco mais crítico com relação ao jeito de jogar, ao futebol, talvez não tão ofensivo. Durante o ano a gente debateu muito sobre isso aqui. E agora aqui na tua frente eu te pergunto, tem uma expressão muito usada, né? E muitos torcedores que participaram aqui que a gente falava assim, aqueles para defenderem, né, o trabalho, o Mozart tirou leite de pedra com o elenco que tem. Eu te pergunto o seguinte, você conseguiu fazer o Curitiba ir no limite? Esse time não tinha mais margem de melhora? No aspecto ofensivo, o Curitiba não tinha muito mais o que entregar? E aí, usando de novo aqui essa expressão, você tirou leite de pedra? Olha, eu não considero que eu tenha tirado leite de pedra, porque eu considero a nossa equipe bem qualificada, tecnicamente falando. E aí, assim, é difícil fazer um paralelo, e eu nem gosto muito de puxar nos meus trabalhos recentes, pelo fato de eu ter ficado muito mais tempo, principalmente no clube que precedeu o Curitiba. Que se tornou talvez a característica defensiva da nossa equipe muito mais forte que a ofensiva. Mas eu entendo que, principalmente nos jogos em casa, vamos pegar o exemplo do jogo do Vila, que nós ganhamos de 1-0 no último minuto. Assim, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que nós fizemos na Série B, porque aquilo que eu entendo de futebol, que é ter controle, que não é conceder contra-ataque ao adversário, que é você controlar 70% do jogo, num jogo que e naquela ocasião especificamente, que nós pegamos o campeão goiano, que praticamente passou 70, 80 minutos marcando a gente do meio para trás.
É difícil você entrar e o Lacerda, talvez vocês não conheçam o trabalho do Lacerda, eu já tinha enfrentado o Lacerda ano passado no Amazonas. É um treinador que tem conceitos defensivos bem enraizados na equipe dele, são equipes difíceis de enfrentar. Então, por que eu tô dando esse exemplo? Porque 90% das equipes, tirando o CRB, que foi a equipe que veio e jogou de maneira frontal conosco, as outras equipes, elas praticamente ficaram o tempo todo marcando do meio para trás e defendendo a nossa equipe, tentando contra-atacar, jogando por uma bola. Mesmo os jogos que nós perdemos ou em bola parada. Vamos pegar o Criciúma, nós perdemos 2 jogos, o Paysandu, que foi um jogo atípico, e o Criciúma, que foram 2 gols de bola parada. Então, é muito difícil você entrar em defesa baixa contra 8, contra 9. E aí eu concordo com vocês que talvez tenha faltado em alguns momentos uma jogada individual um pouco mais elaborada, uma combinação um pouco melhor. E aí eu entro na questão de um pouco mais de tempo de trabalho. E aí todos os jogadores são importantes para você furar um bloqueio defensivo, não são só os atacantes. O zagueiro precisa entrar com a bola, ele precisa esconder a intenção do passe para poder bater as linhas de marcação e deixar os atacantes numa condição importante, seja de enfrentamento. Os zagueiros precisam pular apoio para ganhar velocidade, para ter uma infiltração já no último terço do campo, para ter um cruzamento de mais qualidade. Precisa ter os laterais que combinem com ponta, com meia e o volante. Normalmente a gente colocava 4 jogadores no setor da bola. Então esses aspectos do jogo que eu estou falando, eles muitas vezes não funcionaram, outras vezes funcionaram mais, mas por isso que eu falei que ano que vem eu tenho convicção que em situações parecidas com essa que eu acabei de falar, nós teremos um repertório maior de jogadas e criaremos mais situações para vencer os jogos, eu não tenho dúvida disso. Mozart, como foi dito, né, o William Thomas esteve aqui com a gente, juntando o que ele falou com o que você está falando, uma linha assim muito parecida de ideias, né? Talvez se não tivesse não combinamos, tá? Mas talvez também se não tivesse dado tão certo, né? Eles combinaram durante o ano. Exatamente. Mas a minha pergunta é em cima dessa questão assim do ataque, né? Para os números serem melhores dentro de uma satisfação que a Série A exige, né? Dentro do objetivo que o Curitiba quer no campeonato. Troca de peças em relação aos jogadores que não têm contrato saírem e virem outros com mais qualidade ou novas ideias, outra característica, ou em cima mesmo dessa tua ideia da continuidade do teu jogo, do teu jeito, que o time vai crescer ofensivamente? Algumas trocas elas serão inevitáveis por encerramento de contrato, enfim. Alguns jogadores que terão outras propostas, mas eu entendo que os 39 gols que nós fizemos na Série B com certeza não serão suficientes na Série A. Nós temos que ter um ataque mais contundente, que crie mais situações. O sistema defensivo está consolidado e é importante que o objetivo é tomar até menos do que 23 gols. É um grande desafio, mas... Para você ter uma ideia, a última vez, desculpe te interromper, mas até como dado, a última vez que o Curitiba disputou a Série A em 2023, tomou 73. Então, tem que ser menos da metade. Um dos alentos que eu tenho é a entrevista do Ancelotti no pré-jogo da Tunísia, que ele fala contra a Tunísia, ele ia fazer um amistoso e fala do setor defensivo, que ele entende que um time, para ser competitivo, ele tem que ser sólido defensivamente, e eu acredito nisso também. Cita 94, inclusive. Campeão do mundo. Então, nós não lembramos, assim, e foi o time campeão do mundo. Então, entre jogar bem, jogar de maneira plástica e vencer, eu vou sempre ficar com a vitória. Isso eu aprendi como treinador ao longo desses 6 anos. Se nós conseguimos apresentar 70%, 80% das vezes dentro do Couto Pereira que nós fizemos contra o Goiás, mesmo tendo empatado o jogo, talvez não, com certeza foi o nosso melhor jogo em casa, esse é o cenário ideal. Muitas vezes a gente não consegue, mas aquilo que nós fizemos contra o Goiás com certeza vai ser a nossa referência para tentar produzir aquilo ali durante o ano de 2026, né? Conseguir ser mais agressivo sem perder a organização defensiva. Sem ter desequilíbrio, sem oferecer contra-ataque ao adversário. Enfim, esse é o nosso objetivo, continuar sólido defensivamente, porém criar mais situações ofensivas, e eu tenho convicção que nós vamos conseguir. Ô Mozart, tomando por base o que você falou agora sobre o Josué,
Ele cresceu realmente no passar do tempo e eu imaginava até que fosse por um comportamento de adaptação, né, ao local, ao país, à própria competição, mas você toca num assunto aí que você trabalhou muito em cima das características dele, mudou o posicionamento dele e isso ajudou muito, né? Mais adequado ao modelo de jogo que você gosta e ele se adaptou bem. Aí é que vem a colocação. Você tem ideia, assim, da necessidade que o time vai ter para a próxima temporada? Eu estou citando o Josué porque essa posição é o coração do time, né? O meio-campo é o coração do time. E por várias vezes você disse aqui, eu não considero o volante marcador, eu considero o volante que joga. Eu não discordo totalmente disso. Até porque hoje em dia os zagueiros também têm que jogar. Né? Você acabou de falar uma coisa que é justa. O time joga é um todo. Se o zagueiro sabe jogar, se sai para o jogo, passa pelo meio, ela chega com mais qualidade no ataque. Então o que eu queria dizer é o seguinte, e essa questão do Josué é bem simbólica. Você não teve ao longo da temporada um substituto para ele, com essas mesmas características. Isso vai ser parte do planejamento para o ano que vem, o pedido de um jogador semelhante, no mesmo nível, mas que exerça a mesma função? Olha, eu entendo que nós temos jogadores no elenco hoje que estão longe de estarem no melhor nível deles. Eu vou dar um exemplo aqui. Para mim, o Vini Paulista é um jogador características diferentes, tá? Ele é um jogador que o balde tá só assim, tá pela metade em termos de potencial ainda que ele colocou para fora. Então eu tenho muita esperança que alguns jogadores, o Vini, o próprio Seba, vai entregar o dobro de gols que ele entregou esse ano. Então eu não vejo, não é o meu foco trazer um substituto para o Josué, e sim potencializar aquilo que nós temos, assim. Porque para mim, uma das funções do treinador é tirar o jogador do ponto A e levá-lo ao ponto B. Então, e para isso precisa um pouco de tempo, precisa que ele também queira assumir esse protagonismo, e eu entendo, deu o exemplo do Vini, porque o Vini fez, acho que, se eu não me engano, um gol só, né, contra o Criciúma lá, né, que foi o gol da vitória, inclusive. Então, mas uma característica um jogador com a característica do Vini, ele precisa entregar 5, 6 gols num campeonato como a Série B e tem que entregar na Série A também 4, 5, 6 gols. O Alisson está num processo ainda de evolução. O Seba, na minha opinião, foi assim, 23, ele era um volante lado a lado, que o Coritiba jogava no 4-2-3-1, ele virou um meia no 4-3-3, entregou 3 gols, poderia ter entregado 3, 4 gols a mais. Então, aquele não pisava na área. Então, mas no Atlético Nacional ele jogava na mesma função que ele jogou comigo, né? Então, por característica física, ele consegue entregar o que um meia ofensivamente consegue entregar, mas consegue ser um volante lado a lado também na hora de marcar. Então, eu acredito muito no potencial desses jogadores que eu citei. Potencializar esses caras aqui, que eu tenho certeza que eles ainda têm uma margem de crescimento bem significativa. Esquenta Black Nichelle, pisos, porcelanatos e revestimentos com descontos de até 70%. Revestimento tipo A Astral Roca 15x15 por apenas R$ 7,90. Lâmpada LED Pera Avante 9 watts por apenas R$ 2,39. São os maiores descontos do ano. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Nichelle conta com a gente. E a gente tá recebendo o Mozart, campeão brasileiro da Série B, hoje aqui no Papo de Craque. Eu queria fazer uma pergunta pro Mozart, porque assim, eu ouvi até na última entrevista que você deu, e agora você até corrobora com isso, e quando você fala ali a respeito do Mirassol, e é um fato, né? Você trabalhou com esse time no ano passado, e o Mirassol tem ali 6 jogadores que estiveram no teu elenco do ano passado. Mas também é um time que contratou, né? Fez várias contratações, melhorou a qualidade do seu elenco, trouxe jogadores ali que nesse ano foram peças fundamentais, inclusive para esse acesso. Mas onde eu quero chegar? Eu particularmente me preocupo, porque eu acho que o Mirassol é um ponto fora da curva, né? O que ele está fazendo nesse ano na Série A. Se a gente olhar para os últimos anos, a gente vai ver que as equipes que sobem da Série B para a Série A, eles têm encontrado muita dificuldade, né, para permanecer na primeira divisão, briga contra o rebaixamento, e acho até que é normal, porque quem sobe, o primeiro objetivo pelo menos no primeiro ano, a permanência, né, na primeira divisão. Acho que esse é o caminho natural das coisas. O que o Mirassol está fazendo, eu sinceramente acho que o Atlético fez lá em 2013, não lembro assim de um outro exemplo. Grêmio, mas contratou o Soares, né? Tão claro. O Grêmio, como o Robson falou, com um grande investimento, mas é a exceção.
Na grande maioria, são times que sobem e que têm o objetivo principal de permanência na primeira divisão. Mas o que você me falou ali, o que me preocupa, moço, e eu quero estar errado, espero que você esteja certo, é que você talvez não veja tanta diferença, essa expressão que você usou, da Série B para a Série A, e aí você usou o Mirassol como exemplo. Eu tenho dito aqui que eu acho que o Curitiba precisa mudar ali uns 70% do elenco. Da onde vem a sua convicção de que não é preciso mexer tanto e que com essa base desse ano é possível fazer uma boa campanha na Série A? Quando você contrata jogadores, você deu o exemplo do Mirassol, e eles chegam num contexto coletivo forte, a probabilidade dele ter um desempenho já na chegada é bem grande. Quando você chega num clube, eu falo por experiência própria, assim como a ex-atleta. Joguei 5 anos no Regina, praticamente com o mesmo elenco. Então, quando o jogador é contratado e chega num contexto coletivo favorável, a tendência é que o desempenho dele já de início seja um desempenho importante. Então, nós citamos o Mirassol, né? 6 titulares, ainda tem o Muralha que não está jogando, o Christian que é o reserva imediato do Chico. Então, do elenco do ano passado, são 8 jogadores. É óbvio que a Série A, o sarrafo, ele é mais alto, os jogadores são mais decisivos, mas eu acredito no contexto coletivo. O futebol é um jogo coletivo, onde os jogadores precisam se complementar, eles precisam se conhecer, eles precisam gostar de competir junto. Uma das coisas que eu tenho bem orgulho do que nós fizemos aqui esse caráter competitivo que nós construímos, e isso faz uma diferença muito grande. O futebol ele está bem equilibrado hoje, e o time que tem na sua essência essa capacidade de competir, esse desejo de competir, ele equilibra o jogo, na minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que, inclusive, fisicamente nós vamos evoluir ano que vem. Então, são essas convicções que eu tenho. Beira até um pouco a teimosia, mas enfim, eu tenho muita fé e convicção que, com os ajustes que são necessários fazer, e nós vamos fazer, é óbvio que nós vamos fazer. E esses jogadores chegando nesse contexto favorável coletivo que eu acabei de falar, a tendência é que eles se adaptem de maneira rápida e tenham um desempenho que todos nós vamos esperar que eles tenham. É tão fora da curva assim a campanha do bem fora da curva, né? É o 4º colocado com o 2º menor orçamento, então... Eu queria que o Mozart te ajudasse a explicar, né? Já que passou 2 anos não, explicar, e você Mozart, já passou aí, né? Pela questão coletiva, de manutenção, né? Chegada de reforços, troca de treinador, né? Você sai, aí são 2 treinadores no ano, mas com a impressão, assim, de trabalhos que seguem uma linha parecida, né? O Barroca, o Guanais agora... dentro desses parâmetros, assim, como que você explica um sucesso tão grande do E só mais um detalhe, assim, moça. E sem o apelo popular, né? Por exemplo, é pouca gente que frequenta o estádio. Mas sem o apelo popular, você foi o melhor mandante, né? No ano passado. 14 vitórias nós tivemos. E esse ano falta um jogo como mandante e tá invicto em casa. Impressionante. E a gente Flamengo, a gente vem falando assim há várias semanas, né? Sobre modelos de campanhas, né? Porque, cara, é difícil você subir, né? Hoje, principalmente, para você sair de uma divisão de uma Série B para a questão financeira, a questão das ligas novas aí, cara, o objetivo de você permanecer, ele já é complicado. Depois você vai pensar, pelo menos na minha visão, de lutar por alguma vaga. E nós temos assim, Mozart, o modelo da campanha do Ceará, também do Mirassol. Dá para pensar mais ou menos assim? Claro que você vai pensar na tua campanha. Mas são assim, o Mirassol, como você falou, um ponto fora da curva. É uma sobrevivência para quem sai assim mesmo da B, já pegar uma Série A direto? O calendário também, ele tá diferente ano que vem em relação, né? Nós temos que ser bem assertivos e cirúrgicos em termos de contratação, pelo fato de começar dia 28 de janeiro. Então, você não tem mais o estadual como laboratório, né? Então, você tem que realmente ser bem assertivo. A questão que vocês falaram do Mirassol, né? Eu tive 2 anos lá. Todas as categorias jogam assim, falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho para que as pessoas não conhecem ali a realidade do clube. Todas as categorias jogam na mesma estrutura, jogam no 4-3-3, formam jogadores dessa forma. O profissional vem fazendo isso desde o Catalá, antes da minha chegada. O Ivan Baitello, que é o responsável pelas bolas paradas, está há mais de 20 anos no clube. Rafael Tamarino, que é o preparador físico, está há mais de 20 anos no clube. Então, assim, por isso que eu de verdade, eu não vejo como uma surpresa o que o Mirassol está fazendo. Os jogadores, a base, a espinha dorsal do time, 3 anos jogando juntos, né? E aí tem o principal, na minha opinião, que é a mentalidade vencedora de time que
é resiliente mentalmente, que treina no limite, que estica a corda todos os dias, que tem ética de trabalho, que tem cobrança. O Juninho, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se tem alguma ponta solta, ele já elimina. Então, coisa que nós temos esse perfil com o William também. Esse ano foi um ano que teve embates, que teve ajustes, e nós não empurramos nada para debaixo do tapete. Nós resolvemos todos os problemas que tinham que ser resolvidos. E o principal que eu tenho mais orgulho nessa equipe que nós construímos aqui é a ética de trabalho. E para mim, isso é determinante em qualquer competição. Seja a Série B, seja a Série A. Por isso que eu tenho convicção que com os ajustes que nós vamos fazer, com a mentalidade que nós construímos, com o hábito de vencer que nós construímos. Nós vencemos 19 jogos na Série B, que é um número bem expressivo, assim, né? Então, criar o hábito de vencer, e para vencer o jogador entender que o processo de treinamento ele é determinante para você construir as próprias vitórias. Então, essa mentalidade que nós construímos me dá o embasamento para acreditar que nós faremos 2026 um ano importante para o Coritiba. Você citou numa resposta anterior, Mozart, assim, é óbvio que vai ter ajustes. Você já tem na cabeça, já sentou para delinear com o comando do futebol o número desses ajustes, essa questão assim, porque são 13 jogadores que têm contrato, né? Pelo que o William falou aqui, e pelo 17 que ficam sem, ou perto disso, que ficam sem. Você tem uma ideia, assim, de percentual dessa turma, principalmente sem contrato? A gente sabe que o Maicon vai ficar, o Josué está muito perto de ficar, o Alisson está tentando comprar, mas os demais, assim, você busca realmente ter uma permanência dessa turma também sem contrato? Não, nós não sentamos ainda. Nós estamos falando aí conversando sobre a minha renovação, e está próximo de acontecer. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Nós falamos da questão de contratação, de elenco e tal. Com certeza, quando o Alex Silva chegou ao Coritiba, a crítica ela foi, acho que meio que geral. 90% das pessoas, dos torcedores, eu acho que parte de vocês também criticaram a contratação do Alex Silva. Concordam ou não? Então, assim, porém o Alex Silva dentro de um contexto coletivo... Eu fui eu que falei, não sei se ele vai dar resposta. Então, porém, dentro de uma ideia coletiva, o Alex Silva funciona, e funciona muito bem. Por quê? Porque daquele lado eu tinha o Ronier e eu tinha o Josué. Eu precisaria um cara que complementasse as características dos dois. Desculpa, fizemos a mesma leitura. Então. Quando ele ficou fora machucado, aqui nós debatemos o assunto e falamos, o Alex Silva vai fazer uma falta tremenda. Exatamente, ele acabou fazendo falta, né? Porque ele complementa a característica do Ronier e complementa a característica do Josué. Então, esse cuidado que nós vamos ter, e aí voltar pro Mirassol, ali eles têm jogadores que se complementam muito bem. E aí faz com que o jogo coletivo ele supere o jogo individual, né? A gente vê, eu tenho assistido alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, provavelmente as equipes não se preparam, agora estão se preparando mais, mas principalmente no primeiro turno, 60% da competição, não se prepararam de maneira adequada para enfrentar o Mirassol. E quando elas acordaram, elas estavam perdendo o jogo de 2-3. Ninguém se incomodou com o Mirassol. Então, porque eles não imaginavam que coletivamente o Mirassol era tão forte como está sendo. E ali, assim, e como o Mirassol criou o hábito de vencer, não existe oba-oba depois de uma vitória, coisa que nós, graças a Deus, conseguimos construir aqui também. Então nós vencemos os jogos, não tinha euforia, nós perdíamos os jogos, não tinha depressão, nós conseguimos construir um equilíbrio de trabalho que para mim é determinante para você ter um ano, e principalmente uma competição de regularidade. É importante ter esse equilíbrio, e esse mesmo equilíbrio que nós tivemos esse ano, com certeza nós teremos ano que vem. O que eu tô entendendo é que os reforços vão vir nessa linha, né? Dentro de uma necessidade ali, dentro da ideia do elenco, pontuais. E eu tenho um conceito que jogador com a geladeira vazia. Também, isso é importante. Isso para mim é determinante. Hoje. Fome. Quando ele abre a geladeira, ele não vê nada lá dentro, que ele precisa colocar um monte de comida lá dentro. Então é esse perfil que a gente vai buscar. Mas eu queria, assim, que você comentasse, Mozart, eu já vi você falando sobre isso e, assim, eu concordo muito, né? É claro que cada um tem sua característica, um é mais ofensivo, outro mais defensivo, mas hoje em dia, principalmente o meio de campo, né? O conceito do todo campista, ele
fundamental numa equipe, né? E aí, citar o exemplo, acho que o Sebastian Gomes se aproxima disso na tua equipe. Se a gente for pegar aí, né, um cara titular da seleção brasileira, o Bruno Guimarães faz muito isso. É essa ideia que você tem que também. Ele citou, acho que a ideia tua passa por aí. Richard Rios, né? O Richard Rios foi meu jogador no Guarani, né? Ele antes de ir pro Palmeiras, ele foi meu atleta no Guarani praticamente um ano, né? O que eu entendo no meio campista? O Richard Rios. Tipo, pisa na área, faz gol, defende. Volante tá só no RG ali, volante né? é usado, essa terminologia é usada só no Brasil, né? No restante do mundo já mudou essa terminologia há alguns anos, né? Eles são chamados de médios, né? Então eu acredito que um jogador de meio campo ele tem que ser completo. O jogador de futebol hoje ele tem que ser completo. Como uma equipe de futebol ela tem que ser completa. É uma equipe propositiva, é uma equipe reativa. Eu não acredito nisso, de verdade. Para mim uma equipe tem que saber fazer tudo bem feito. Por quê? Porque o jogo exige que uma equipe saiba fazer tudo. O jogo está tão equilibrado hoje que primeiro que não tem mais nenhum bobo há muito tempo. Então, assim, todos treinam, o futebol se globalizou, então a informação está aí para todo mundo, todos se preparam muito bem. Então, uma equipe de futebol, para ser competitiva como nós fomos, ela tem que saber fazer tudo. Vezes você vai ser um pouco mais reativo, vezes que o jogo do CRB, por exemplo, porque o adversário naquele jogo foi melhor que nós, então você tem que ter humildade o suficiente para defender e tentar ganhar de uma outra forma. E vezes você vai propor mais o jogo, empurrar o adversário para trás, como foi o Goiás. Então, cada jogo tem a sua história, mas é importante que uma equipe saiba fazer tudo e tente fazer tudo de maneira bem feita, porque o jogo hoje exige que uma equipe saiba fazer tudo. A galera tá participando por aqui, Mozart, muita gente parabenizando tua campanha, chamando você de Galego Veneno. O Galego do Veneno, esse é meu apelido lá em Maceió. Muita gente parabenizando. E eu tenho dito aqui alguns dias que, pelo menos é a minha visão, né? A campanha foi segura demais, assim, na minha visão, deu para entender que o Coritiba deixaria 3 vagas em disputa um pouquinho depois ali do começo do segundo turno. Talvez tenha sido a campanha mais segura das últimas edições de uma Série B. O Diego das Mercedes, ele pergunta assim, se vocês passaram algum momento, se você identificou algum momento mais difícil, assim, qual foi a maior dificuldade em relação a elenco, a competição, se você em algum período pensou, será que perdemos um pouco a mão? Será que vamos cair para aquele bolo ali do... chegamos na reta final da Série B com meia dúzia, cara. 7 times brigando em uma altura pelas 4 vagas, moça. Teve 2 momentos, assim. Teve no pós-jogo do Goiás, no primeiro turno, que nós fizemos talvez um dos piores jogos do campeonato. E aí nós tivemos um embate duro, como tem que ser, mas assim, bem direto. E não foi coincidência que a partir dali que nós tivemos 9 resultados positivos, 7 vitórias e 2 empates, se não me engano. Um gol sofrido. E ali nós demos uma resposta importante para nós mesmos. Foi pior do que o Paysandu? Foi muito pior. Foi. Porque o Paysandu eu considerei... Foi os gols, né? O diferencial foi os gols. O Paysandu eu considerei como um jogo atípico que infelizmente pode acontecer. Eu confesso que eu fiquei 2 noites sem dormir depois do Paysandu, mas você falou na coletiva, né? Queria descansar, mas já tem que pensar no Atlético, né? Que exatamente. Próximo, né? Mas o pós-Goiás foi bem pior do que o Paysandu, por exemplo. E eu acredito que o outro momento importante foi depois da derrota para o Criciúma, que nós fomos bem criticados. Eu fui elogiado por parte da torcida ali atrás do banco. Assim, foi um jogo que você citou os bairros. Isso. Foi um episódio ruim, assim, porque assim, a minha família vai nos jogos, né? Então não é uma coisa muito agradável, né? Ver o marido ou o pai sendo xingado, mas enfim, tá no pacote. Mas nós demos uma resposta importante contra o Avaí. Então, depois dessa derrota em casa. Então, esses 2 momentos foram 2 momentos bem importantes, assim, dentro da competição. Mas eu gosto sempre de abrir o parênteses que nós, desde a 9ª rodada, permanecemos no G4. E isso é uma coisa bem difícil. E da 29ª até o título, nós ficamos em primeiro lugar. Então, e por que eu estou falando isso? Eu já, quando eu saio daqui e vou para o CSA, nós fizemos um campeonato de recuperação. Pegamos a equipe em último, chegamos em 5º, faltou 3 pontos para acesso. 21 eu chego na metade, 1/3 da competição, e a gente chega em 5º também. Então, assim, eu já fiz campeonato de recuperação. É difícil? É bem difícil.
é bem difícil. Mas eu posso garantir para vocês. Emocional, né? Mas eu posso garantir para vocês que fazer o campeonato na primeira colocação é mais difícil ainda. Porque você se manter no topo, fazer com que o jogador não perca o foco, esticar a corda nos treinamentos, jogar com a responsabilidade de manter a primeira colocação, ela é mais difícil ainda. Então, eu estou falando isso para realmente dar os parabéns para os jogadores, que eles foram eles são os protagonistas desse esporte, né? A função do treinador é ser um facilitador do processo, né? Então eles tiveram força mental, me aguentaram durante 8 meses para conquistar esse título aí tão sonhado e foi, na minha opinião, de maneira merecida, assim. O Mozart, tudo isso que foi falado, pô, o time com uma defesa absurda, né? Pouquíssimos gols sofridos. Quantos jogos foi que passou sem ser vazado? Sem tomar gol. Sem tomar gol. Uma coisa que Mas eu não tô totalmente satisfeito, porque nós tomamos 10 gols dos times rebaixados. Então Você pode fazer isso na Série A agora. A galera vai adorar que você quebre. Não, eu lembro que até aquele jogo do Paysandu, o Curitiba acho que tinha tomado 5 gols e aí tomou 6 gols, tomou 6, foi para 11. Uma coisa maluca, assim. Mas com tudo isso que foi feito, essa campanha sólida, o time brigou praticamente tudo lá em cima. Você acha que nós, e esse nós da imprensa, mas aqui da Transamérica, mais eu, que muitas vezes fui crítico realmente, te falo aqui na tua frente, e os torcedores, que muitas vezes, o teimoso, não sei o quê, fomos muito rigorosos com você? Acho que não, mas estão no papel de vocês, assim, eu acho que faz parte do jogo, assim. E a crítica, ela é sempre bem-vinda. Eu me preocupo de verdade, eu me preocupo muito mais com o elogio do que com a crítica, assim. Eu, como treinador, eu tento me blindar, principalmente para não perder o foco daquilo que eu preciso realmente fazer. Mas eu acho que a crítica, ela é bem-vinda, assim. A crítica, ela faz você refletir. Por exemplo, o Nicolas participou de todas as coletivas e muitas vezes ele me criticou e eu aceitei de maneira bem tranquila, porque está no papel dele e eu assim, eu aceito assim, de maneira bem tranquila, assim. Que é tropeço da instituição, em algum momento, né, moço? É tropeço da instituição, assim, né? mas quando eu vim para cá... Um Mirassol, por exemplo, é uma coisa. É bem mais tranquilo. Você vem para cá, a torcida do Curitiba tem. Sem dúvida. Em algum momento essas críticas te fez, assim, mudar algo? Não, pelo fato de eu ser teimoso, é aí que eu não mudo mesmo, pô. E aí eu não mudava por birra, pô. Não, tô brincando, pô, tô brincando. Sim, entendi. Não. Mas assim, voltando, eu acho que o elogio pro treinador, ele é até pior do que a crítica, assim. Vou te dar um exemplo. Os jogos que nós vencíamos, eu procurava nem sair de casa. Porque você vai no shopping, eu tenho tapa nas costas, pô, você é fera. Então, assim, eu procuro me blindar realmente para focar naquilo que realmente importa, que é o treinamento, que são as informações para os jogadores, procurar vencer o maior número de jogos possíveis. Mas, assim, em nenhum momento, assim... mas eu acredito, de verdade, assim, que vocês estão tão felizes quanto eu, assim, com o nosso título. Claro. Pelo fato de eu ser um cara, de eu ser um curitibano, né, de ter sido formado no Curitiba como jogador e como treinador, eu acho que sou o primeiro curitibano a vencer um título nacional, então eu acho que eu acabo representando todos nós. Principalmente assim, eu, né? viu? Há um mês aqui falando que o Curitiba subiu, o Atlético vai subir. Dessa Série B tem eu falei, que se o acabar. Mozart me sacanear, eu vou lá na casa dele buscar ele. Assim, o Jairo eu conheço o Jairo trabalhava, era repórter de campo na minha época de atleta, né? Então, era o Jairo do Brasil e o Vi você, Birubiru, né? foguetinho, vi você crescer lá dentro. Exatamente. Então, Você, assim, Alex, era um timaço. a crítica, ela é bem-vinda e eu, pelo menos particularmente eu analiso assim, as críticas que eu assisto. Eu confesso que eu não assisto muito, tá? E assim, tento, enfim. Mas eu pode ter certeza que a reflexão é muito maior na crítica até do que eu me blindo muito mais no elogio do que na crítica. Nesse cenário, assim, o quanto você julga importante momentos como esse aqui, de passar uma hora explicando como foi o teu trabalho. É fundamental. Tem as coletivas, né? Mas as coletivas geralmente tá muito ali, até às vezes na defensiva, o clima do jogo, tal. Aqui um pouco mais de tranquilidade para explicar como é que foi o teu trabalho, para chegar no ponto que você queria. E o torcedor ouvir isso, né, de como foi. Então, eu prometo que não vai ficar esse 1 ano sem a minha presença aqui, né? Então, que legal. Assim, eu me comprometo já com vocês, assim. Vai ter a parada da Copa ali, assim? Aí, pronto.
Mas ele é bem importante esse espaço que vocês estão dando, as perguntas bem pertinentes e muito bem elaboradas, e aí eu dando a oportunidade de eu explicar um pouco das minhas ideias, né? Enfim, mas prometo que não vai ficar esses 10, 11 meses aí sem a minha presença. Até para as críticas serem um pouquinho menores. Né? É bem isso que eu tô falando, é para você explicar melhor, assim, com mais calma. Porque a gente sempre fala sobre isso, né? A questão, por exemplo, também dos treinos, né? Quando a gente vê o treino, a gente vê o que o treinador tá fazendo. A gente não vai pro jogo e falar, do nada ele tomou essa decisão. Não, a gente viu o que ele fez no treino. Então a crítica, de repente, ela até muda, né? Claro. Pô, ele fez, não tirou essa ideia quando tava dormindo. E às vezes a mesma coisa na entrevista, né? Porque daí a gente consegue entender melhor os conceitos, as ideias. A nossa análise, ela muda do que você só vê o jogo, né? Porque às vezes você vê o jogo, acontece um jogo como o do Paysandu, você vai tirar a conclusão e falar, pô, peraí. Claro. Então, quando a gente tem esse contato aqui, ele é muito legal pra gente entender um pouco melhor as suas ideias. Um dos motivos que eu optei por não ter uma variação tática, uma variação de estrutura mesmo, de mudar a forma de jogar, porque na minha concepção, aquilo que eu entendo do 4-3-3, ele não estava totalmente enraizado na minha equipe. Então, como que eu daria um segundo passo se o primeiro ainda ele não estava tão consolidado da forma que eu gostaria que ele estivesse? Mas, e aí entra a questão, né, dos jogadores me conhecerem, eu conhecer os atletas, sei o que eles podem dar, a probabilidade de ter um segundo passo, principalmente em termos de estrutura tática, no ano que vem é muito mais fácil do que foi esse ano. Gerão, pra gente fechar. Não, tem que ter a última pergunta, o Mozart não vai responder, que eu sei, mas eu vou botar no ar. Você já estudou alguns jogadores. Dá para adiantar aí o primeiro que você vai indicar, não? Puxa vida, assim... Primeira mão, hein? É difícil, assim. Assim, a gente, assim, como que a gente analisa, né? Eu particularmente, eu e o Denis e o clube tem um departamento de mercado, né? Nós analisamos sempre em loco. Então, aqueles adversários que a gente bate o olho e gosta e vê numa estrutura parecida com o que a gente pratica, esses caras a gente anota. E aí segue o desempenho deles ao longo da competição. Vou dar um exemplo, não vamos trazer o atleta, tá? Bom, não sei, mas um jogador, o Militão que jogou no Paraná Clube aqui, estava no CRB. Bom jogador. Exatamente, além do perfil físico, 1,85 m, com camisa 5, que também, né, ao longo da carreira já jogou de 8, né, jogou no Botafogo de Ribeirão de 8, quando tinha, em 2019, aquele Botafogo de Ribeirão, era o Marlon Freitas, o Meritão e o William, não, o que está no Vitória da Bahia, que jogou no Cruzeiro em 22. William Oliveira. Então esse era o meio campo do Botafogo, que era um baita do meio campo. E todos os jogadores estão aí fazendo carreira, inclusive em Série A, né? Então, assim, para dar um exemplo, né? O Meritão é um jogador que me agrada bastante, já desde a época do Botafogo, comprei ele no Paraná, depois foi pro México. Então é esse perfil de atleta que me agrada. Por quê? Porque ele, assim, tecnicamente ele é refinado, porém joga em mais de uma posição. Perfil físico importante, que ajuda nas bolas paradas. Então, é esse jogador que me chama atenção. Esse perfil de jogador que me chama atenção. Juro, rápido. O campeonato começa dia 7. Você já tem. Eu sei que você está renovando o contrato, mas inicia com o time completo, vai usar a base. É um calendário assim duro pro atleta, né? E aí nem vou entrar na polêmica se está certo, se está errado. Mas iniciando no dia 27 de dezembro, que esse é o nosso objetivo. É praticamente impossível começar a jogar no dia 7 de janeiro, né? Então nós estamos ainda analisando, a probabilidade é que não, mas enfim, pode acontecer que um outro atleta entre em campo, mas a probabilidade é que não. Mas também não vai deixar pra estreia no Brasileirão. Não dá, né? Imagina, pega o Flamengo na quarta rodada já tem atletiva. No estadual, a quarta rodada já é atletiva, né? Então a tendência é que a gente, provavelmente na terceira rodada contra o Maringá fora de casa, provavelmente, né? Mozart, obrigado pela tua presença aqui no Papo de Craque, parabéns pelo teu ano, né? Pelo teu desempenho. Pra mim você é um especialista sim em Série B e a gente vai torcer pra que você vire também em Série A, cara. Porque eu vejo assim as participações do torcedor, o coach tem que bater e ficar dessa vez, ficar vários anos pra entrar, sabe, naquele ciclo de Série A, né, financeiro, de você estar numa disputa do buffet de vagas que a gente fala, né? Você se mantendo, você vai disputar a vaga por alguma competição sul-americana também. Parabéns, cara. Você é gente da gente, a gente gosta muito de você mesmo, admira o teu trabalho. E o torcedor do Curitiba também. Acho que tem só a te agradecer nessa temporada que passou. Parabéns, obrigado pela tua presença, moça. Eu que agradeço o convite, agradeço o apoio do torcedor.
Foi um ano desafiador, mas a gente crê assim, eu gosto de uma frase do Bernardinho que a gente cresce no desconforto, né? Então nós tivemos momentos duros, mas você se obriga a crescer. Então eu fico bem orgulhoso assim do que o clube construiu ao longo da temporada, o acesso, o título e a forma que está crescendo de maneira sólida. Eu tenho certeza que esse reposicionamento do Coritiba, ele vai ser de forma definitiva, assim, porque é um clube gigantesco. Eu sabia da grandeza, estando né, no olho do furacão, saiu daqui, né? Eu entendi que ele é ainda maior daquilo que eu imaginava. Torcedor realmente apaixonado, né? Nós fomos a melhor média de público da Série B, então é também um número bem significativo. Tenho certeza que estará entre os maiores públicos da Série A também. E de maneira bem sólida, eu tenho certeza absoluta disso. Mozart participou com a gente aqui do Papo de Craque dessa sexta-feira. Obrigado, professor. Valeu mais uma vez, Gabriel. E o nosso PH também.